Está no ar o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o terceiro bloco da edição 595. No primeiro nós falamos um pouquinho sobre expectativas e realidade, comparando aí pré-temporada com Melbourne. Na segunda nós falamos da Mercedes, do Bottas, do Hamilton, da regra de pontuação pela melhor volta. E nesse terceiro bloco nós vamos falar um pouquinho da Ferrari, Vettel, a estreia de Leclerc, ordens de equipe e tudo mais. Mas antes tem um recado aqui para você que gosta de andar de kart, isso mesmo. E se você mora aqui na Grande São Paulo, esse recado é para você. No final de 2003, o nosso apoiador Ricardo Banniman, junto com o Marcelo Machado, se reuniram, juntou uma turma de amigos e decidiram que queriam correr todos os meses aqui nos cartódromos de São Paulo, tanto na capital quanto no interior. Esse grupo foi crescendo, esses pilotos tiveram filhos, esses filhos cresceram, começaram a correr também, entrar para a turma, e hoje são mais de 50 pilotos ativos, duas categorias, uma estrutura robusta, pilotos que dividem espaço na pista, na organização também, sempre com fair play, para que o campeonato continue saudável e competitivo. E dessa sinergia do grupo, se consegue um custo operacional baixo, pois o que eles querem é se divertir com aqueles que têm paixão pelo automobilismo, como deve ser, a pura competição. Então, se você se interessa em entrar para esse grupo, entra aí, www.oscarteiro, com K, como se escreve kart, né? Então é com K.com.br, repetindo, vai estar também no link aí no nosso post, www.oscarteiro, no singular, é isso mesmo, .com.br. É uma turminha bem animada, o Thiago Santa Rosa corre lá, o Rubens Neto, é um pessoal aí que tá ligado aí com o automobilismo, todos fazem parte dessa turma, então faça você também parte dos carteiros. E agora vamos falar da Ferrari, Fábio Campos. Você terminou 2018 não querendo acreditar que viria em 2019 em ordens de equipe, acreditando que esse sangue novo desse Charles Leclerc, esse monegasco, chegaria e que poderia desafiar Sebastian Vettel e de repente ir para as cabeças, para a briga pelo título. Mas eu vi um Leclerc muito cordeirinho, Fábio Campos. Não sei se você concorda ou discorda comigo. Já na primeira curva, na largada, ele fez um esforço gigantesco de tirar o carro do meio do caminho, não dividir curva com o Vettel. Ok, poderíamos falar rápida. E chama a equipe no rádio e pergunta: posso passar o Vettel? Sim ou não? E ele tira o pé. Como o Fábio Campos, que estava com toda aquela expectativa no final de 2018, viu isso acontecendo em 2019? Foi com naturalidade, Raposo. Sabe por quê? Porque o que mais me impressionou já foi uma declaração dada, eu repercuti isso lá no meu Twitter, no @CampusFB, para quem quiser lá falar de automobilismo semana inteira. Eu já tinha repercutido essa notícia, que foi a frase de uma afirmação do Binotto, né? Uma tia Binotto que deu uma entrevista e falou: olha, nós vamos favorecer o Vettel em algumas situações. Eu até fiquei na dúvida se isso seria realmente... se ele se referia ao todo de pista ou se era aquela questão ali de, por exemplo, tem uma asa nova, tem uma coisa aqui que a gente vai pôr um carro tosa, digamos assim. Dada essa declaração. Então, eu já meio que fiquei com o pé atrás. A grande questão, eu acho, você está falando aí a questão da postura do Leclerc, e eu acho que a questão na largada ali é até justa, porque o cara não querer bater, eu acho legítimo, e eu não acho que ele tenha dado nenhum tipo de recuada tão... o Vettel foi ali fechando, ele vai ali com as rodas na grama, levanta o pé, perde a posição até para o Verstappen, mas eu acho natural o cuidado dele em não bater com o companheiro logo ali numa situação em que a posição não era exatamente dele, né? Não estava exatamente ali com a posição ganha. A entrevista dele na pista, já na quinta-feira, foi também algo nesse sentido, porque perguntaram para ele sobre essa situação, né, de privilegiar o Vettel ou não, e ele deu uma declaração assim: não, tem que ser assim mesmo, eu entendo que tem que ser assim mesmo,
Então, assim, Raposo, eu acho que para resumir tudo isso, a gente já está vivendo a pós-era do jogo de equipe. Porque a gente já está vivendo a era das mentalidades educadas para isso, dos pilotos que já vêm com a cabeça pronta para isso, de uma imprensa que já tem jornalistas com a cabeça pronta parada para isso. Quem viveu a explosão disso, isso não nasceu na Áustria em 2002, mas quem viveu a explosão disso em 2002, sabe muito bem que aquilo ali mudou os rumos do automobilismo. Você pode falar da Ferrari dos anos 70, lá de Pironi, de Villeneuve. Você pode ir nos anos 50, a regra que você trocava o carro, né? O piloto saía do carro, dá licença, né? Meu carro que o Fangio tem vitória. Fangio tem vitória sim, né? Uma vitória em que ele era o regulamento que permitia, enfim. Então, você pode entrar nesse, claro, né, é aquela questão que eu sempre falo, eu não discuto mais com as afirmações do isso sempre existiu. Eu risquei essa expressão, porque não é por ter existido que se justifica que continue e que não se deva mudar. Só que a gente hoje, uma consolidação disso, porque o MAV, para mim, é a declaração do Binotto, alguns dias antes da temporada começar. Porque foi aqui que eu até coloquei no Twitter. É impressionante como esses caras não dão a mínima para o público. Eles não querem saber do público. Eles só querem saber, de uma expressão que eu passei a usar, dos seus balanços financeiros semestrais. Eles não têm... Porque o cara falar que ele vai fazer isso internamente, olha aqui, ô Leclerc, nós vamos privilegiar o cara. Você quer? O jogo é assim. Eu acho que existe piloto com caráter de falar, obrigado, não quero. Eu acho que esses pilotos existem. Mas não vou entrar nessa agora. Mas o cara falar isso lá é uma coisa. O cara dá uma declaração dessa na pré-temporada mais esperada da Fórmula 1 dos últimos anos, na dança das cadeiras mais movimentada dos últimos anos, numa legião de fãs do Leclerc, que estão assim, eu não me incluo entre eles, eu não sou fã de piloto nenhum, mas não sou desses tietes, cheio de tietes do Leclerc, doido para ver ele na Ferrari. O que será? Esse menino vai desafiar o Vettel? Então o cara, para dar uma declaração dessa, mostra como que esses caras estão em outro planeta. Eles não estão no mundo da realidade do torcedor. O torcedor bobo aceita. E a imprensa, tão boba quanto, aceita. Mas pro cara dar uma declaração, eu fiquei pensando, gente, pro cara dar uma declaração dessa, faltando dias pro campeonato começar, ele tem noção do que ele tá fazendo, do estrago que ele tá fazendo. Ele tá até sendo sincero, que é uma coisa uma qualidade que eu admiro. Ele pode estar até sendo sincero. Mas ele não tem noção do que ele está destruindo quando ele faz isso. Então muita gente já começou o campeonato com esse pé atrás. Na imprensa, as entrevistas de quinta-feira, todos os pilotos estavam na pista na quinta-feira, porque, né, primeira prova do campeonato, enfim. Era o batalhão de perguntas no stand de Ferrari. O Vettel foi perguntado sobre isso antes do campeonato começar ali na pista, o Leclerc, ou seja, já estava todo mundo atacando esse assunto. Por quê? Porque ele foi descartado lá no começo da temporada. Então, enfim, eu tenho mais para falar, mas vou deixar vocês também entrarem na discussão, depois eu volto a arredondar. Mas é uma cultura estabelecida, que não muda se o torcedor não se posicionar, não muda se a imprensa não atuar, porque esses caras querem saber da opinião pública se eles estiverem ganhando dinheiro, se eles estiverem conseguindo resultados, e a Ferrari nem está, né? A Ferrari nem está conseguindo os resultados que ela pode, a gente já falou, né? O que isso faz para um piloto mente, até não acho que sejam cotas na Rússia de perder vitória, era uma briga por quarto e quinto, acho que o Leclerc tá tranquilo, eu acho. Mas os caras não olham os efeitos colaterais de como que o piloto vai abordar uma próxima largada, a motivação dele lá no meio do campeonato. Os caras não pensam nisso, eles pensam ali no curto prazo. O que eu achei muito... isso que você falou faz muito sentido, porque a mensagem no rádio, ela foi até um pouco diferente do que a gente está acostumado, porque foi o Leclerc que perguntou. Isso, eu, pelo menos não me lembro, assim, ele... Essa mensagem foi ao ar? Não foi ao ar. Ah, bom. Não foi ao ar. Eu vi a divulgação depois. Inclusive, vai puxar um de orelha aí para a Liberty, porque ficar divulgando que o engenheiro... o engenheiro fala, você tem que saltar o cara, aquele monte de mensagem óbvia. Quando vem uma mensagem relevante, eles não colocam lá, né? Mas eu acho, porque isso aí, para americano, isso é inconcebível. Inconcebível. E eu acho que é por isso que eles não colocaram lá. Pode ser, mas quando eles vão ter que entrar na raiz do problema, porque na Fórmula 1 acontece com uma certa frequência, né? Mas o que eu ia dizer é que a mensagem, porque o Leclerc, ele estava mais de 2 segundos por volta, ele chega, cola e ele pergunta assim, devo manter a posição? E o cara... Então, assim, é uma cultura que já é tão enraizada que o próprio piloto já se antecipa. Ele gira. Aquela desculpa do rico, né, que as equipes sempre falam, não vamos correr risco, porque ele era tão mais rápido que era chegar ali na reta, usar o DRS, mas ele chega, ele sabe que ele está mais rápido e antes de tentar a manobra ele faz a pergunta e a equipe manda manter a posição. O que eu acho ruim nesse caso da Ferrari, pensando até depois, e não sei, é uma teoria que eu desenvolvi comigo, será que na Ferrari eles não se perguntam se o Vettel é o cara para ser campeão na Ferrari daqui a alguns anos?
Será que não seria uma possibilidade de talvez investir no Leclerc e inverter esse jogo? Exatamente. Com uma corrida, não vou dizer isso, eu nem acho que o Leclerc fez uma corrida. Matar o cara na primeira corrida, será que também não é um tiro no pé? Porque o Vettel, assim, pelo menos para mim, na minha visão, ele ainda não é de tetracampeão Sebastian Vettel na Ferrari. Eu, como dirigente da Ferrari, nesse momento, estaria fazendo, olha, daqui a 3, 4 anos, quando a gente tiver um carro forte para ser campeão, vai ser o Vettel que vai lutar pelo título? Ou será que... Mas aí, Bruno, só te interromper rapidinho, eu acho que aí era muito o que saiu. O arrivazeiro Leclerc, eu escolhi não contar mais com o... Eu estou vendo a Mercedes fazer isso, eu estou vendo a Red Bull, e eu acho que é a hora da Ferrari fazer isso também de destaque. Aí eu não sei, até para dar outra entrada também, aí eu não sei até que ponto o Binotto não é um cara com uma cabeça diferente nesse sentido esportivo. Tecnicamente a gente sabe que os dois nem se comparam. Porque você está falando, está certíssimo, né? Não tem sentido você trazer esse menino para fazer isso. Mantenha o que... Fazer isso na Raikkonen. Exatamente, você mantém o Raikkonen. Porque o Raikkonen não é o que ele foi no final do ano passado. Não, porque o final do ano passado, o Raikkonen nos anos de Ferrari, ele não conseguia fazer frente ao Vettel. Então mantém o Raikkonen. Exatamente. Olha. Você mata em quinto lugar na primeira prova de um campeonato que a Ferrari já tem tantos problemas, né? Realmente, assim, para mim me parece um erro gerencial. Talvez. É o seguinte, eu acho que é absurdo, né? Ele já tinha dado essa declaração mesmo, nós publicamos também. Então eu já sabia que isso. E acho que o Leclerc, que não sou fã dele também, eu sou mais ou menos que nem você, Fábio. Eu sou fã de vários. Na verdade, eu sou fã de vários. A gente é fã de um, né? É mais ou menos por aí. Tem vários que eu gosto bastante. O que acontece é o seguinte, eu acho que o Leclerc fez muito bem. Primeiro que ele não ia ter uma chance dessa. A Ferrari nunca deu chance para piloto jovem como deu para ele. Então, é um cara que você falasse para ele, olha, você vai ter que fazer... Só que o Leclerc tem condição de virar esse jogo. Aí é que tá. E ele já deu a primeira amostra que ele tem essa condição, né? Quando, na largada, ele evitou uma batida, ou evitou Vettel mais pro lado de fora, naquela segunda perna, e o Vettel perdeu algumas posições. Ele evitou essas coisas. E depois ele perguntou e ficou atrás. Mas todo mundo viu, inclusive a Ferrari, que... Então, se o Vettel não estivesse, não estava com nenhum problema no carro, naquele momento, o Leclerc... Impressionante, né? Dá até para pensar que existia algum problema, porque é muita diferença, né? Então, exatamente. Então, se o Vettel não estava com nenhum problema, era com o moleque. Agora no Bahrein, se o moleque larga na frente, vai mandar o moleque tirar o pé para o Vettel passar. Pode ser que a Ferrari... Na terceira, a Ferrari não faz mais. Sabe por quê? Porque a pressão da imprensa, da torcida, vai impedir com que eles façam. Então, é isso que eu queria te perguntar, Adalto, porque a imprensa italiana já bateu no Vettel hoje, né? Já bateu, a imprensa italiana bateu inteirinha no Vettel hoje. Bom, vamos pro Bahrein, né? Digamos que largue lá o Leclerc consiga largar em terceiro, o Vettel em quarto, ou o Leclerc porta. Ele larga na frente do Vettel. E na corrida começa a abrir um pouquinho, consegue colocar aí 5, 6 segundos do Vettel. Vai ficar muito ruim para a Ferrari mandar ele tirar o pé. Ou fazer aquelas barbaridades que faziam às vezes com o Kimi, de deixar o cara na pista que o pneu aguenta. Né? Não deu essa ordem pelo rádio. Você viu a estratégia, o que eles estavam fazendo. Então, como a imprensa, principalmente italiana, está em cima deles, a imprensa italiana só vai na Fórmula 1 para da Ferrari, né? Eles não falam com mais ninguém, são as figuras aqueles caras. Né? Eles querem falar italiano, figura. Então, vai com uma pressão muito forte. Então, o moleque está certo, ele está fazendo o papel dele. Entendeu? Ele tem que ir para cima, tentar largar na frente, ou se ele não conseguir largar na frente, ficar pressionando o Vettel. O que eu achei que ele fez a única coisa que eu achei que ele fez de errado é que ele tirou demais o pé. Ele acabou chegando, acho que 5 segundos atrás do Vettel, uma coisa assim. Mas será que não é para mostrar? Será que não é intencional? Não sei, eu acho que ele devia... Eu acho que atrás, mas fica pressionando. Pressiona, entendeu? Fica pressionando ele. Não ultrapassa, fica pressionando. É verdade. Uma equipe falar nada, né? Se o cara é errado, né? Exatamente. Fica ruim pro Vettel, o Vettel vai ficar nervoso, vai ver o moleque atrás pressionando. Talvez ele fale que a equipe, ele vai passar, não vai? A equipe vai dizer, não, ele não vai passar, mas ele tá pressionando, entendeu? O Vettel está vendo que tá todo mundo vendo. Então, cabe só o Leclerc que pode mudar essa situação. Não sei se ele é capaz, mas
se ele for, ele muda essa situação. Em mais 2, 3 corridas. Entendeu? E aí fica ruim. Porque daí acaba o contrato do Vettel e acabou pro Vettel. Né? Acabou. Na Ferrari acabou pro Vettel. Nossa, sei lá o que acontece, mas acabou pro Vettel. Eu conheci um jornalista o ano passado que falou que as 5 primeiras corridas seriam decisivas. O nome desse jornalista é Adalto Silva, inclusive. Um jornalista muito gente boa, muito bom jornalista. Ele falou que, eu lembro dele falar aqui no café que as 5 primeiras corridas seriam decisivas. Eu fico com medo, Adalto Silva, você tem o mesmo nome dele, que coincidência. Se essas 5, se ficar nesse, peraí, mas não troca de quarto para quinto, se não chega a essas 5 corridas, e aí já... sabe por quê? Eu me lembro sempre, eu vou citar isso até o último dia em que eu fizer programa de automobilismo, do que aconteceu com a Audi na DTM. Porque, assim, uma coisa é você fazer jogo de equipe no final do ano, e outra coisa é você fazer no começo do ano. Você não pode prever o que o campeonato vai te apresentar. Né? Um piloto pode quebrar a perna. A gente é o Schumacher fazer isso e quase foi campeão. Bruno lembra muito bem disso. A Audi, ela se suicidou no DTM. Porque ela começou um campeonato, o Raposo se lembra disso, claro, que acompanha a DTM também. Começou o ano jogando as fichas no Jamie Green. E tirou várias vezes da disputa o Eduardo Mortara, que é esse que está na forma até corrida, né? Companheiro do Massa lá. Que está dando um trabalho para o Massa enorme. No final do ano, o que aconteceu? O Mortara era muito mais rápido do que ele. A Audi foi obrigada a inverter, ou seja, ela tirou o ponto, passou a tirar pontos do Jamie Green para tentar, mas aí já era tarde demais, porque a diferença de pontos do Mortara não pegava mais o piloto que foi o campeão, que me foge aqui agora, mas enfim. A Audi, ela começou a corrida do ano, só que o campeonato desenvolveu de uma maneira em que o piloto que ela prejudicou era o mais rápido. Então, e se o Leclerc for mais rápido? É o que o Adalto pode falar. E se o Leclerc for mais rápido que o Vettel? Não vamos dizer o ano inteiro, porque o Vettel não é nenhum bobo. Mas a Espanha e vira ali a Mercedes, não dá pro cheiro. É improvável, ok. Mas a pré-temporada deixou pelo menos esse cheiro. Não, entendeu? Mas o Leclerc... Sim, aliás, é um defeito talvez que ele tenha, né? Porque ele é um dos que menos fez em 2018 isso. Enfim, mais fez. E é o piloto mais, né, mais assintoso em termos de pole position da história da Fórmula 1. Mas é só um dado. Talvez seja uma coisa que talvez atrapalhe o Leclerc. Mas eu estou falando mais a postura da Ferrari. Você começar a jogar agora é você sentenciar um campeonato que é imprevisível, pode estar uma cara. Gente, quantas vezes a gente já viu isso na Fórmula 1? O campeonato está com uma cara na metade que é todo mundo. Mas a imprensa italiana não vai deixar isso acontecer. A não ser que o Vettel seja mais rápido mesmo. Porque ele já chegou antes da primeira corrida. Na próxima, se acontecer de novo, vão gritar muito, e na terceira a Ferrari não consegue mais fazer. Vai ficar muito ruim para eles fazerem. Porque daí os ferraristas vão ficar putos, entendeu? Não é só os ferraristas vão ficar. E a Ferrari dá muita atenção para a imprensa, né? Isso é uma. Aí, né? Oi. Acho que é o meu que está picotando aqui. Mas enfim, se eu ainda estiver no ar, a Ferrari é uma das equipes que mais dá atenção para a imprensa. Eu me lembro muito bem da entrevista do Ross Brown, falando assim, quando eu ia na minha sala, e tinham todos os jornais italianos em cima da minha mesa. Aí o Ross Brown disse que falou assim, não quero. Pra quê que vocês estão me colocando esses jornais italianos todos na minha mesa, todos com as manchetes da Ferrari todos os dias? Então eu nunca mais esqueci que o Ross Brown é um exemplo disso aí sendo falado aqui, né? O Adalto falou que é uma equipe que dá muito valor para essa repercussão negativa. E só para te dar informação, foi o Mark Whitman que foi campeão daquela temporada do DTM. Exatamente, o Mark Whitman. Ou seja, a Audi não tinha mais carro. A Audi se matou, né, Raposo? É isso. A gente já viu isso na Fórmula 1, que é a rainha da previsibilidade. Em outros campeonatos, então, nem se fala. Eu me lembro de um campeonato da GP2, era GP2, do Leimer e o Monegasco. Eram 2 pilotos liderando o campeonato no meio, chegou no final do campeonato, disputa pelo título. Assim, um exemplo de como um campeonato muda assim de uma hora para outra. Isso foi em 2013, não faz tanto tempo assim, não. Então, uma equipe querer codificar um campeonato já no começo é como se a Mercedes, vou dar um exemplo prático para o ouvinte, é como se a Mercedes já associasse Hamilton contra Rosberg na primeira corrida. Olha o que eu sempre gosto de falar essa frase. Olha o que você, ouvinte, perderia se a Mercedes escolhesse primeiro o piloto logo na primeira corrida. Olha o que você, ouvinte, perderia se o Ron Dennis fosse um burocrata como esses caras. Se com Prost e Senna tivesse uma definição na canetada. Olha o que você, ouvinte, perderia.
Ou que a Fórmula 1, eu sempre gosto de dar esse exemplo para as pessoas, porque eu vejo muita gente falar no Twitter, não, tem que fazer mesmo, tem que privilegiar mesmo, e eu sempre devolvo com essa pergunta. Pense no que você perde, fã da Fórmula 1, que esperou a pré-temporada, que espera para ver, que fica de madrugada. O que você perde quando esses caras tomam esse tipo? A gente podia estar aqui falando de uma disputa super legal entre os dois. A gente podia estar aqui falando de um roda com roda. Tudo bem, não precisa se tocar, dar X. Mas a gente podia estar falando de um cara que apertou o outro até o final. Na pior das hipóteses. A gente não fala disso porque esses caras cortam a chance da gente ver isso. A gente podia ter muito mais Pérez versus Ocon para a gente colocar nas nossas memórias, digamos assim, se eles não fossem limados de brigar. Deveriam ser punidos, sim. Não estou dizendo que você viva, bate, deixa. Não. Punição, sim. Mas a proibição, você, ouvinte, é quem mais perde, não é ninguém mais. E Fábio Campos, só pontuando aqui alguns e-mails que recebemos sobre esse assunto, a Fabrícia Bianchini, nossa apoiadora, disse, né, concordam comigo que as ordens da Ferrari já na primeira prova dão uma esfriada no campeonato? O Octaner também ela mandou um áudio também, né? Você está se referindo ao áudio que ela mandou? Porque ela mandou um áudio justamente falando isso no grupo, então tá registrado. Eu transcrevi o áudio dela. O Octaner mandou, né? Leclerc já começou tomando uma ordem de equipe. Qual a opinião de vocês, né? Falamos aí durante esses últimos minutos. O Fabrício Dutra também. Ferrari continua sendo a mesma Ferrari de sempre? Leclerc vai ter que andar atrás quando o Vettel estiver na pista, mesmo ele estando mais rápido? O Banniman também, já sobre Leclerc, temos o oposto devido a não ter atacado Vettel após a ordem. Ele meio que estava comparando com Bottas e Hamilton, né? E falando que teve o oposto na Ferrari. A pergunta na QJF sobre outro assunto. O Nelson Luiz também fala, né? Mais ainda, Ferrari nova e velhos problemas. Vettel já não é mais o mesmo. Então, pessoal aí inconformado. Não sei se você pescou alguma coisa aí lá do Auto Race, mas para fechar, o Jailson também. Eu sei que não podemos nos iludir com a Ferrari, mas poxa, na primeira corrida, então que mandasse o Monegasco fazer uma parada para tentar a melhor volta, seria menos feio. Tem alguma explicação para o desempenho fraco do Vettel? Meio que explicamos já no primeiro bloco isso, Jailson. Fábio Campos, eu sei que você tem mais um complemento aí a fazer. Não, você só me pegou desprevenido aqui da questão de quem fala do Leclerc. O Leandro Campos, olha, tem um sobrenome bonito esse rapaz. O Leandro Campos fala aqui no Auto Racing, né, mandou a pergunta. O Fábio Parte, né, fala da Ferrari, eu já tinha citado o nome dele aqui. Fernando Gimenez, Silvano Souza, esse eu não tinha citado, também fala aqui do Leclerc, cita o Leclerc na mensagem deles. Pergunta se vai fazer papel de escudeiro, enfim, o Adalto já meio até que respondeu. E o William Soares, eu tô conseguindo falar todo mundo aqui do Auto Race, de mim mesmo. O William Soares também cita aqui o Leclerc, se ele será somente o segundo piloto, ele coloca aqui em músculos. Enfim, então esse pessoal todo também citando a questão do Leclerc. Eu só queria terminar, Raposo, enfim, ou não sei se o tema, falando que é fundamental que esse rádio vá ao ar. E eu acho que isso aí é uma coisa, até que nós fomos educados recentemente com isso. A Fórmula 1, em várias corridas, a história da corrida foi escrita pelo rádio, mais até do que da pista. A Fórmula 1 tem sido, eu até já citei isso aqui no café, tem agido com uma certa, digamos, transparência de rádio que é fundamental, não vou nem dizer elogiável, é necessária, é fundamental. A guerra, entre aspas, Alonso com Honda, ia tudo pro ar, as insatisfações do Vettel, os jogos de equipe, justamente essas mensagens de não ataca, deixa passar, essas mensagens têm ido ao ar recentemente, então me preocupa muito esse rádio do Leclerc não ter ido para o ar, porque é fundamental que a Fórmula 1 jogue a favor dela mesma, apesar de muita gente achar que ela está jogando contra, não. É muito transparente esse tipo de coisa. Rádios muito mais graves já foram ao ar. Até rádio do Vettel perdendo a cabeça xingando o falecido Charlie White. É um rádio que eu me lembro claramente que foi ao ar no México, esse rádio. A transparência nas mensagens de rádio que são faladas e não eram filtradas até certo ponto, tomara que isso não tenha mudado. Eu fiquei muito preocupado de não ver esse rádio, por isso que eu perguntei pro Bruno, né? Se esse rádio foi ao ar, para saber se eu não tinha comido mosca ou não. De fato, esse rádio não foi ao ar, pelo visto, o que é preocupante, né? Fábio, eu acho que até isso vão pressionar a Ferrari caso isso comece. É verdade. Você falou uma verdade. Alguém entrar na salinha da FOM e falar, gente, vamos aliviar nesses rádios, por favor, vai ficar mal para mim. Eu acho que você está corretíssimo, eu acho que essa pressão já deve até existir. E eu lembro que em 2007, 2007,
McLaren e Ferrari não permitiam os seus rádios. Né? Esse pensamento anti-Netflix que ainda impera até hoje. Né? Não, eu não quero mostrar nada, fã que se dane. Fã, para que fã? Esse pensamento existia no rádio. Quando os rádios começaram a ser transmitidos, McLaren e Ferrari não permitiam que os seus rádios, a gente teve 1 ou 2 temporadas que esses rádios não entravam. E a briga foi feita, a pressão existiu, tomara que a FOM/Liberty, seja quem for, diga, não, desculpa, o show é nosso, a gente vai pôr o que a gente acha que... Por que fizeram isso nos últimos anos? Eu acho que vão fazer de novo, se continuar acontecendo isso, fazer de novo. Concordo, tomara, né? É uma forma de pressionarem. Sim. Né? Sim, é uma forma de você constranger, né, Adalto? Você constrange o cara, né? Lógico. Tendo essa transparência. Exatamente. Enfim. Bem, assunto da Ferrari conseguimos tratar bem aí. Como o Leclerc se trata de certa forma de um jovem piloto ainda, eu queria saber de vocês, começando com você, Bruno, depois o Adalto, sobre os estreantes. O que vocês acharam aí nessa prova? Antônio Giovinazzi, considerando o Giovinazzi ainda como estreante, Lando Norris, Alexander Albon e George Russell. Se é que dá para falar alguma coisa do Russell, tendo uma Williams na mão. Eu fiquei muito... até anotei aqui para lembrar, a gente estava falando essa questão da interferência do rádio, né, nos pilotos. Eu achei que o Giovinazzi fez uma coisa sensacional na corrida, porque ele adotou uma estratégia diferente, ficou mais lento e ele não cedeu posição para ninguém. Durante a metade da prova, uma grande parte da graça da corrida foi garantida pelo Giovinazzi ali durante aquelas 10 voltas que ele ficou na frente. O Lando Norris... Ele acabou com a corrida de 4 pilotos. Depois, né? Ele acabou com a corrida de 4 pilotos, Pérez, inclusive a dele. Mas... inclusive a dele, mas valeu pelo show, né? É legal ver lutando, né? É isso. É legal o cara na estratégia, e talvez o fato dele ser novato tenha ajudado, né? Porque o cara que é mais experiente, fala, pra que eu vou ficar brigando aqui, deixa passar e tal. Talvez o resultado no final, para todos os envolvidos, até fosse melhor, inclusive para ele. Mas para o público foi muito mais interessante a briga, né? Eu durante a corrida eu falei, cara, eu preciso falar isso desse Giovinazzi, porque ele garantiu uma boa parcela da diversão da corrida. E o noviciado dele ficou muito claro na ultrapassagem do Magnussen, que eu achei que foi a manobra mais bonita da corrida. O Magnussen deu um bote muito louco na freada de uma das curvas lá, que o Giovinazzi, acho que viu no retrovisor, assustou, errou a curva e o Magnussen passou. Foi a manobra mais criativa que eu vi, assim, foi na curva 13. Durante a prova. Lembrei agora. Foi naquela curva 13, mais pro final da volta, é verdade. Ele fez mergulhar por dentro de um jeito que parecia... Foi até meio banal. Pareceu até meio banal. E o Giovinazzi caiu na armadilha e acabou cedendo a posição. Mas foi um lance interessante. Quanto aos outros estreantes, eu gostei do Norris nos treinos, e na corrida acho que caiu, né? Mas é difícil avaliar o potencial. Na corrida ficou preso atrás do Giovinazzi. E é difícil avaliar o potencial desse carro da McLaren também, né? É um carro complicado, assim, porque parecia que tinha melhorado, mas nos treinos livres não foi bem. Aí na classificação o Norris conseguiu uma boa volta, mas o Carlos Sainz fez um fim de semana muito apagado, né? Então, agora, quanto aos outros, eu achei normais, assim, não consigo opinar. Adalto? Eu acho que eu quero estar errado, mas eu acho que o Giovinazzi é lento, né? E se mostrou lento de novo. Ele é lento para a Fórmula 1. Acho que ele é um piloto muito lento. Espero que ele melhore e se torne um piloto mais rápido. O Giovinazzi briga muito com o carro, ele anda muito de lado, ele comete muito overdrive, então ele não sabe andar no limite. O que é overdrive? Você podia traduzir para mim o que é overdrive? Assim, eu não entendo nada de inglês, né? Ele quer andar mais rápido. Sim, entendi, tá certo. Vou dar um exemplo assim prático. Você está na praia, você vê a linha do horizonte ali no mar, né? Que é a linha mais reta do mundo. O limite é bem no meio da linha ali. Se você andar um pouquinho para a esquerda, você está lento porque está abaixo do limite. Se você andar um pouquinho para a direita, você tá lento porque você está acima do limite. Então, o Giovinazzi anda muito acima do limite. Então, ele fica lento, destrói pneu, acontece tudo com ele. Então, eu espero que ele melhore. O time vai
por enquanto, que é eu sei, o pessoal adora o Kimi, eu não tenho nada contra o Kimi, mas é um piloto aposentado em atividade, vai nadar de braçada lá, enquanto o Giovinazzi não aprende o limite. Gostei muito do Norris, a classificação dele foi espetacular. Não lembro agora se ele largou em 7º ou 8º. Oitavo, atrás das duas raças. Achei muito boa a classificação dele. Companheiro de equipe bem mais experiente, com uma certa fama, tudo, né? Imagino onde o Alonso ia largar se fosse ele lá. Gostei muito dele. E gosto muito do George Russell. Agora, não, como vocês falaram, é muito difícil você avaliar um piloto que está andando num carro de outra categoria, né? Porque ele tomou 2 voltas e o Kubica tomou 3. Aliás, o Kubica tomou volta dele, né? Tomou volta dele, Então, eu tô com medo dessa passagem do Kubica fazer mal para ele, fazer mal para a imagem que ele tem. Eu não colocaria o Kubica de maneira nenhuma. Eu vou além. Eu tô começando a ficar com medo da. Eu acho que eu vou mais. Tem um problema de. O Kubica não termina o ano no carro. Acho que não. Ele já tem até substituto, o substituto dele tem dinheiro, que é o Nicolas Latifi. Então, como isso para o Williams é importante. Eu tive a curiosidade de buscar já tarde volta dos pilotos, né, ao longo da corrida. E peguei a comparação do Kubica com o Russell. E é interessante porque eles têm tempos de volta parecidos, mas você vê que o Kubica vai caindo durante a prova. Ele começa melhor em termos de tempo de volta do que o seu. Mas da metade da prova seguinte ele vai caindo e no final ele já está a mais de meio segundo. Então você vê que não tem condição, não reúne condição física para levar um carro de Fórmula 1. Bruno, isso já aconteceu lá no teste no ano passado em Abu Dhabi. Já aconteceu lá isso daí. O Kubica não conseguia dar 20 voltas no mesmo ritmo. Ele ia caindo, entendeu? Aumentava. O que me... subiu, fazia tempo pior. O custo é ver a imprensa tratar como um conto de fadas, a pré-temporada festeira que foi feita na imprensa. Olha que história linda. Olha que história... Mas não é confiante. Mas você não pode pegar uma história que é legal e colocar uma história legal para pilotar um carro de Fórmula 1, entendeu? Exatamente Essa que é a questão. Ele tinha que se provar. Ele tinha que se provar. Até o primeiro teste na Renault, eu achei a história super legal. Falei, olha que legal, o Kubica voltando a pilotar um Fórmula 1, super bacana e tal. Mas a partir do momento que a coisa começou a tomar forma para ele voltar a ser um piloto, eu falei, não são. Claro que dá para ver, é nítido que não tem condição. Assim, não tem agilidade. As saídas de pista dele na sexta-feira, no sábado, você vê que não tem agilidade para controlar o carro. Ele bateu no muro dos boxes, ele bateu na entrada do box, ele bateu no muro na saída da curva, que são curvas que ele esticou a curva, ele não fez o volante não vira o tanto que terá. Aí o carro vai e bate nas duas. Né? Eu ainda acho que ele é até melhor do que isso, assim, mesmo com essa condição dele, eu não acredito que ele vai ser assim o ano inteiro. Eu já falei tanto aqui, gente, não é possível que a Fórmula 1, o cara com um braço só, um campeonato que é decidido por milésimos de segundo, décimos de segundo, uma eternidade. É muita exigência para um cara desse. Seria tão legal se desse certo, se realmente ele voltar. Já pensou, ele andando bem. Agora é um cara que não se provou em 8 anos, se qualquer piloto com os 2 braços andou de Renault não quis. Foi anunciado no WEC, por algum motivo não pilotou no WEC. Enfim, foi desprezado pela Williams na primeira bateria. No rally só batia. Pois é, colocaram no Sirotkin, ou seja, não servia, depois passou a servir. E eu sempre falo, ele mudou a cota de patrocínio dele ao longo de 2018. A Polônia passou a investir nele, o governo polonês passou a investir nele. Aí ele ganha a vaga. Enfim, é essa série de coisas da Williams que faz a gente, infelizmente, temer até pelo futuro da existência da equipe. Porque é uma série de decisões como essa. É um cara que, poxa, é uma pena, porque eu tenho medo. Vocês foram até além muito bem, mas eu tenho medo muito da imagem que vai fazer para... O Kubica, ele tem uma imagem, ele foi aplaudido na sala de imprensa pelos pilotos. Eu nunca vi um piloto puxar aplauso para outro. Na quinta-feira. Ele era um puta piloto. Sim, sim. Meu Deus, a gente viu aquele Kubica de Renault e de BMW, gente. Era uma coisa absurda de você ver. Absurda de você ver como que cara era fantástico. Não pelas manobras, esse cara voltar desse jeito e a imprensa, nossa, que viva, olha que história linda. Não é história linda. Para ser história linda, ele tem que se provar. Aí é uma história linda. Se ele voltar agora e andar, aí é uma história linda. Mas o fato dele alinhar para Williams, assim, com esses critérios da equipe, para mim não tem nada de lindo, infelizmente. E tem uma coisa que ninguém falou, mas
é uma coisa que ele deve estar, se já não fez, vai fazer, você diminui o curso da direção para ter que virar menos. O jogo de direção, né? Sim. Então, só que o carro tem mais sensível também, né? Isso, o carro fica muito sensível. Bem lembrado. Até um certo ponto, você não pode mais diminuir esse curso. Você não consegue. Imagina esse carro da Williams, que já deve parecer que está andando numa pista de gelo, ainda mais sensível. Gente, esse cara vai andar em Mônaco, onde a exigência de jogo de direção é enorme. Né? Como é que ele vai guiar lá? Esse cara pode guiar na chuva. Gente, eu vou Singapura. Singapura, meu Deus. Mais ainda, bem lembrado. O carro já é uma cadeira elétrica. Você põe uma direção de curso super curto. Mata o cara, entendeu? Vai tomar 5 segundos. Não vai fazer 100. Gente, e se ele não fizer 107%, é muito triste. Porque há essa chance, né, dele não fazer o 107%. Já tinha exatamente. Isso que eu ia falar. Tinha jornalista já fazendo o cálculo nesse final de semana. Peraí, vamos fazer o cálculo aqui para ver se pega. Então, gente, esse cara não pode. Eu sei que o Emerson passou por isso, de não conseguir se classificar para 500 milhas de Indianápolis. É uma coisa que os grandes às vezes sofrem, mas eu acho que não seria legal, não seria bacana ver isso. E eu sempre termino, eu quero terminar com o que eu sempre falo do Grande Prêmio de Abu Dhabi do ano passado. Eu acho que o Adalto estava até aqui com a gente. Né? O Verstappen, ele tá naquela chicane ali das 5 e 6, né? Aquela chicane antes do hairpin de Abu Dhabi. Ele perde o carro, o volante dele 108, o volante dele, ou seja, o volante dele fica de cabeça. A reação do Verstappen é uma coisa assim, ele tira a mão do volante, ele consegue voltar a mão no volante no exato momento em que o volante está reto para a mão dele, aí ele joga o volante para de volta, troca a mão direita para esquerda. É uma coisa assim que em 1 segundo dura, que você fala assim, que coisa fantástica o cara escapar de uma batida dessa maneira. Fantástico você ver essa imagem. Quem tiver, eu não sei se foi... Ele fez uma desculpa te cortar, mas ele fez uma coisa parecida aqui em Interlagos, há 2 anos atrás, na chuva, lembra? Aquela que ele evita a batida, né? Bem lembrado. Lembrado. Gente, é impossível pensar que o Kubica faça uma coisa dessa. E o Kubica vai perder o controle, todo mundo perde. Uma hora você perde o controle do carro, você vai andar na chuva, você vai andar em condição úmida, pista secando, pneu intermediário. Você vai pilotar um carro da Williams, né? Pois é, gente. Então, assim, quando eu vi esse jogo de mãos do Verstappen, eu falei aqui no Café com Velocidade, meu Deus, se isso acontecer com o Kubica. Meu Deus, se isso acontecer com o Kubica. Então, é complicado, é muito complicado, assim, eu fico triste, porque eu não queria estar aqui falando, eu avisei, eu queria estar aqui falando, olha, que surpresa esse cara está conseguindo andar, porque eu acho que em tempo de volta, onde vocês aí citou, acho que foi o Bruno, em tempo de volta ele até consegue, ele não faz vergonha em tempo de volta se tiver tudo certinho, mas vocês foram muito bem, 20 voltas, ele vai pegar pista pior, o Bruno lembrou muito bem de Singapura, ele vai pegar chuva, gente, Fórmula 1 não é brinquedo, Fórmula 1 não é conto de fadas. Fórmula 1 tem que estar lá quem se provou tecnicamente. Mesmo sendo um Schumacher, um campeão do mundo que fica muito tempo fora. O cara tem que se provar para estar lá, senão é uma pena. E outra, hein? Andar sozinho na pista é uma coisa. Exato. Corrida é totalmente diferente. Exato. Né? E a gente nem pode ver isso na Austrália, né, Adalto? Porque ele quebra, infelizmente, ele quebra a asa logo na primeira curva, né? Então, assim, nem deu para ter esse sentimento, né? Exatamente. Bom, mas, Fábio Campos, ficou faltando você falar dos estreantes. Nós entramos no Kubica. Então serei breve. Assim, o mais legal dos estreantes, a curiosidade estatística, é que todos largaram à frente dos seus companheiros de equipe, né? Isso é uma coisa, assim, né, nessa Fórmula 1 da experiência, né, do domínio do carro, é uma coisa interessante. Eu acho o seguinte, Raposo, eu acho que o Norris... Eu comecei esse ano achando que o Norris não está pronto para correr de Fórmula 1 ainda. Pelo ano muito... Não é que ele foi assim, ou não é que é um piloto ruim, acho que é um piloto com um ótimo potencial, mas eu acho que a Fórmula 2, o campeonato do ano passado, quem assistiu, percebe que ele tem espaço para melhorar. É como, por exemplo, o Pietro Fittipaldi. É o Pietro? Não, é o que fez a World Series, né? É ele, né, rapaz? Eu estou confundindo os Fittipaldi. É o Pietro. É o que está andando, inclusive, na Haas agora, até foi elogiado na pré-temporada. Mas você viu o campeonato que ele foi campeão na World Series? Eu sempre falo isso, tá, ouvinte, que está chegando agora, eu sempre busco separar performance de resultados. O Pietro Fittipaldi foi campeão da World Series, mas a performance dele não foi boa, não foi perfeita. O campeonato era fraquíssimo, tinha só 10 carros, tinha muito piloto ruim, tinha piloto de 50 anos, enfim, nada contra 50 anos, tá, gente? Daqui a pouco eu tô chegando lá, mas aqui, né, pra guiar contra... Olha lá, eu sabia que o Adalto ia ficar bravo, eu sabia que ele ia ficar bravo. Mas é que pra guiar contra essa meninada numa World Series, não é um campeonato de Master, a World Series é um campeonato de jovem, era, né, não existe mais. E eu fiquei com essa sensação, embora com menor proporção, até porque o Norris ganhou uma corrida na Hungria na chuva, mas a sensação da Fórmula 2 do Norris é que tem muito espaço para melhorar. Ele mesmo saiu falando, foi um dos meus piores anos na minha carreira. Então eu não vou apagar,
porque eu sempre digo aqui, um resultado não muda a minha opinião. Eu brinco falando sério disso. Eu não sei se ele está preparado. Foi de fato muito bem. O Bruno citou a classificação dele, largar em 8º com a McLaren. Talvez foi o grande nome da classificação. Mas é aquele negócio, Austrália, eu quero ver a continuidade. Eu também fiquei com a pulguinha. Eu boto mais fé no Alex Albon. Pelo que eu vi, eu acho que o Raposo, não sei o que é que ele acha, o Raposo também acompanhou muito o Albon. Pelo que eu vi nas categorias de base, eu acho que o Albon me mostrou mais do que o Norris. Acho que o Norris tem potencial para terminar melhor do que o Albon lá na frente. Mas o Albon, o que ele bateu de roda com o Leclerc, foram em 2 campeonatos, a gente viu. Ele foi na GP3 e na Fórmula 2, mas ele desafiava o Leclerc de uma maneira que dava gosto. Toda vez que o Leclerc vinha para ultrapassar ele, era batalha, parecia que era pessoal. Parece aquele filme Tubarão, agora é pessoal. Parecia que era, tá chegando o Leclerc, agora é pessoal. Eles têm uma batalha em Abu Dhabi que é uma coisa assim de entrar para os livros de esses anuários aí que são publicados, porque é uma coisa de cinema. Eles dois cruzando a reta, até não é uma batalha que se estende, não, mas eles cruzando a reta lado a lado, é uma coisa belíssima. Então eu até boto mais as fichas no Albon. Eu falei que eu ia ser rápido, Raposo, e já me estendi, mas eu boto mais as fichas no Albon. E o Russell eu concordo com o Adalto. O Russell eu acho que ele é um bom piloto, sim, um cara consistente, um cara que tem uma cabeça boa. Você vê nas entrevistas dele que ele tem uma análise do que ele está fazendo, é um cara que é promissor também. É bem inteligente, isso na Fórmula 1 faz uma diferença, rapaz. Eu só lamento que ele esteja onde ele está. Eu espero que ele consiga, de alguma forma, estando na Williams, mostrar algum trabalho, algum serviço para ser visto lá na frente, né? Até por Mercedes, apesar do Bottas estar andando bem, o Ocon está grudado no Toto Wolff lá nos boxes, mas... Eu só vou fazer uma... Eu não gosto de previsão, né, Raposo? Mas eu só vou falar uma sensação que eu tenho. Eu tenho a sensação, espero estar errado, de que Verstappen contra Gasly é o novo Alonso contra Van Dorn. Eu tenho a sensação, repito, não estou cravando nada, de que, por exemplo, em classificação pode se bobear, fica 21-0. Eu não vejo o Gasly com... Eu nunca vi o Gasly fazer nada que se destacasse. Me desculpe, eu separo performance de resultado. Eu acho que o título dele na Fórmula 2, a Prema era mais do que a Mercedes era naquele ano, na Fórmula 1. O Giovinazzi deu um calor. O Giovinazzi, que o Adalto não bota muita ficha, eu acho que o Giovinazzi deu um calor nele, quase foi campeão na última corrida. Era estreante. Era estreante, bem lembrado. O Gasly já tem uma experiência muito maior. O Gasly passou mais de 1000 dias sem ganhar uma corrida em categorias de base. Então, eu sinceramente nunca vi o Gasly fazer tudo isso. Torço para estar errado, torço para ter uma briga na Red Bull, porque a Red Bull até permite. Mas eu não sabe que as categorias de base, elas são só um referencial para Sem dúvida. O carro de Fórmula 1 é tão diferente. Sim, verdade. Serve pro Norris, inclusive serve muito pro Norris, né? Você tem razão. Serve para eles, serve até pro Schumacher, meu. Verdade. O que fez nas categorias de base. Bem lembrado, pouca coisa. Daniel Ricciardo é outro exemplo também, né? Daniel Ricciardo, entendeu? Em compensação, você vê cara que ganhou tudo. Van Dorn. Não sei se foi. Não é o pai do Verstappen. Teve um outro que depois foi até pra Índia, era o Novo Senna, ganhou tudo, desde o carro. O Zonta, né? O Zonta e o Pisonia também chegaram desse jeito lá. Nossa, o Pisonia na Fórmula 3 inglesa foi um fenômeno, né? Não, aí o cara chega na Fórmula 1, meu, você fala, o que aconteceu? É verdade, você tem razão. É só um referencial, você tem razão. Mas é o único que a gente tem, né? Como a pergunta do senhor presidente, a âncora Raposo antes, a gente acaba tendo só essas referências, que são boas. Assim, o Albon tem vários bons campeonatos, inclusive o Fórmula 2 em que ele foi bem. O Norris fez 3, foi campeão. A gente até ressaltou, lembro de falar com o Diogo Gomes, né? O Diogo Gomes também citou coisas nesse sentido. O Norris acaba com um domínio de 5 anos da Prema na Fórmula 3 europeia, ou seja, é um feito legal. Então, assim, é tudo referência que a gente tem, mas é o que a gente tem, né? As referências nas categorias de base. Eu fico até chateado pelo George Russell, porque eu tenho muita fé nele, e ele está no pior cenário possível, que é na pior equipe possível. Mas você acha que ele vai se queimar? Eu acho que o apadrinhamento da Mercedes o protege nisso, você não acha, não, Adalto? Então, eu sei. Então, o problema é esse, ele está na pior equipe possível e com um companheiro de equipe que, teoricamente, tem a obrigação de ganhar. E se ele ganhar, ninguém vai falar, ele tinha a obrigação de ganhar do Kubica. Então, se o Kubica tiver que sair, que saia logo, que coloque em outro lugar, antes que o Kubica se mate, inclusive. Vocês falaram bem de Mônaco, entendeu? Imagina se chove. Porra, então que coloquem logo outro lá, bom piloto, para o George Russell poder se provar um pouco, porque
nessa situação, ele vai ficar sempre sozinho na pista. Mas o problema é que o substituto não é uma boa referência, tá? Eu já te falo que é o Nicolas Latifi, que é um cara que tem muito dinheiro e pouquíssimo trabalho nas categorias de base. Então, infelizmente, os critérios da Williams são esses, né? Infelizmente, os critérios da Williams são esses. Então, quem está na bala da agulha para entrar, inclusive já fez até banco. Enfim, o piloto normalmente ele faz, né? Mas enfim, ele fez o banco muito cedo, eu tô querendo dizer. Que fazer o banco moldar, né? O banco ali para estar pronto, para se precisar trocar. É o Nicolas Latifi, que infelizmente não é um piloto que eu posso dizer. Pode acontecer isso que o Adalto falou. O cara sente de Fórmula 1 e vira ele é canadense, mas ele é muito discreto na Fórmula 2 e ele já está há muito tempo na Fórmula 2. É um cara que infelizmente para mim não é nenhum destaque. Entendi, uma pena. Então é isso. Mas é uma referência melhor, né? Você falou, seria uma referência. Do terceiro bloco, cortando o Tem certeza que você quer terminar esse bloco? Você tem certeza que você quer terminar esse bloco? Você não quer estender ele mais um pouquinho? Já batemos aqui na trave. Falamos de Ferrari e dos estreantes. Pô, o bloco até rendeu pra caramba. O nosso querido companheiro Bruno Aleixo até dormiu já. Não, de nenhum. De maneira nenhuma. Tô brincando, Bruno. O Bruno tá aí acordadaço, falando... Fez a sua ótima análise aí dos estreantes. Ouvintes, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu dar. Vou tentar os ouvintes. Pega leve, hein? Não entrega tudo. O legal mesmo é o que a gente fala aqui entre blocos. Aí vocês iam gostar mais. Eu vou mais longe. Quando eu conheci esse chamado Adalto, entre cigarros aí em São Paulo, vocês precisam ver histórias que eu ouvi. Você tinha que estar com um gravador ligado ali, como Operação Lava Jato, ali, uma escuta, uma coisa. Porque histórias fantásticas. E a gente vai fazer um especial Adalto um dia aqui nesse programa. Acho que o Bruno já fez um especial Adalto, não fez não? As histórias. Já contou as histórias lá com o China? No fim do grid. O Bruno Shinozaki. Tá. Já foi, Adalto? Já fez um especial com você lá, Adalto? Não, nós fizemos programa normal, assim. Mas já teve histórias do passado. Teve histórias. Mas um dia a gente faz uma de histórias. Hoje o que nós vamos falar ainda? A gente tá no ar ainda ou você já deu stop aí? Só para perguntar aqui pro ouvinte, na transparência. Nós estamos no ar com o ouvinte, mas nós podemos... Mas como então, o Adalto... Então eu te recomendo encerrar o bloco. Como o Adalto deu o spoiler que o melhor fica entre blocos, então, ouvintes, estamos fechando blocos e vamos pro melhor agora discutir o quarto bloco. Que sacanagem. Olha esse âncora, ouvinte. Olha o que esse âncora faz com você.